Hoje nós temos um tema muito interessante, que são as meditações nórdicas e as meditações indo-europeias. Então nós faremos um paralelo, trazendo desde o conhecimento védico até as práticas dos povos nórdicos, principalmente a forma como as meditações têm sido aplicadas na Islândia hoje. Então será um tema muito interessante. E no segundo bloco do nosso programa, nós teremos os nossos conselhos rúnicos e a transmissão da sabedoria de Odin, tirando as dúvidas de todos os nossos ouvintes. Então eu gostaria de começar o nosso programa com uma oração em busca do conhecimento, para que nós possamos estar em harmonia com o divino. Ljodsbingen alar, helgar kindjer, meiriog minim, mogo hendalar, viltu adjeng velfodur, velfirtelja fornspjölfira, dauer fremst av man. Por silêncio eu peço a todos, os sagrados povos nobres e humildes, filhos de Heimdall, o criador da sociedade. Desejas tu que eu, Odin, o pai dos abatidos, relate com precisão as mais antigas histórias sobre os feitos dos homens? Essa é uma oração que ela está presente dentro da Edda, um dos livros islandeses mais antigos que relatam a história dos deuses nórdicos. E essa oração é sempre utilizada para iniciar um processo de consciência, um ritual, uma oração, uma prática diária. E como hoje nós estudaremos os processos da consciência, eu trouxe essa oração até vocês. Então nós vamos falar sobre os processos de meditação na religião nórdica. Existem alguns versos dentro do Havamal, o livro que explica a sabedoria de Odin, no Senhor dos Deuses, que ele fala o seguinte: Veit ek at ekhek. Eu sei que me pendurei. Eu sei que me pendurei é uma alusão a um estado elevado de consciência. Ele estava suspenso, ou seja, a sua consciência fora do corpo. Vindiga media, na árvore balançada pelo vento. Nenhum homem sabe para onde a sua consciência se expande. Se é para cima, se é para baixo, se ela está numa vibração positiva, se é numa vibração negativa. Então, a sua consciência estava sendo guiada pelos caminhos do vento. Naiter alarniu, por 9 noites, por um tempo indeterminado. 9 é uma alusão ao número 108, que quer dizer incontáveis, os caminhos da consciência. Geiri ondadir, ferido pela lança, com os meus traumas, medos e receios expostos. Okgevin Odin, e dedicado a Odin, dedicado ao estado de êxtase após a fúria. Eu estava meditando para alcançar um estado de êxtase da minha consciência. Sjálfur sjálfum mer, eu mesmo a mim mesmo. Pois o grande objetivo da meditação é você transcender a si, não é você superar o outro. É você encontrar dentro de você aquilo que te falta, aquilo que precisa ser lapidado, aquilo que precisa ser melhorado, e principalmente transformar as suas emoções. Oadenmeidi, naquela árvore, ou seja, na minha consciência, Ermangeveiti, que nenhum homem sabe. Hvers averotundren, onde crescem suas raízes. Ou seja, você medita para transcender, mas em alguns momentos você também retrocede aquilo que você aprende. Porque a vida em si é um eterno desafio, um eterno sacrifício. Né? Em nórdico, o termo sacrifício é forni. Forni é remover, adicionar e sacrificar. Então o sacrifício, ele remove algo de ti, adiciona algo, e a união desses elementos é o sacrifício. Então, por exemplo, quando você medita para transcender a raiva, você está no momento onde você está furioso. Você está removendo a raiva, preenchendo a raiva com plenitude, né? Ou seja, porque você não pode tirar um sentimento e deixar o vazio
Porque esse vazio ele precisa ser ocupado com alguma coisa. Então você tem que transmutar a raiva em plenitude, em calmaria, em paz interior. Então você está transformando a raiva. E a sua raiva então foi sacrificada para que desse origem ao presente da plenitude. Então, nós agora faremos isso em forma de oração. Vindiga median naitir alarnio geiri ondadir o gavin odnim Sjálfur Waden medium mangi veitin Wernzavrotunren. Eu sei que me pendurei na árvore balançada pelo vento por 9 noites, ferido pela lança, e dedicado a Odin eu mesmo a mim mesmo, naquela árvore que nenhum homem sabe onde crescem suas raízes. E há uma descrição de como os processos de meditação podem ser feitos. Vedeleive Mikkel Saldo. Pão não me ofertaram pão e não precisava. Então ele sugere um jejum não apenas do alimento, mas de tudo que possa alterar a sua matéria. Então é do toque de outras pessoas, da exposição do seu corpo a situações extremas. Então tudo aquilo que altera a sua matéria precisa ser, no momento da meditação, ele precisa ser deixado de lado. Nevri Hornigin, nem mesmo um gole do chifre de beber, ou seja, não utilize nada que altere sua consciência. Nenhuma erva, nenhuma bebida. O que você precisa é estar em contato consigo. Nesta ek neder. Eu procurei abaixo, eu transcendi, eu olhei para dentro de mim. Nan ek oprunar. Eu peguei as poderosas runar, eu peguei os poderosos conselhos. E uma das propostas do programa do Caminho Nórdico é trazer esses conselhos às pessoas através da transformação da consciência. Não só apenas com as pedras, não apenas com os símbolos rúnicos, com as letras arcanas, como os sons antigos, mas também através das canções e meditações antigas. Gritando, agonizando, praticando o Gauder, as agarrei. O Epandinan. O Epandi é um grito, é o som da sua consciência, é o seu espírito, o Onde, o espírito vivo que nunca morrerá, sendo transformado dentro de você através do som. Fel ek afterfaden. Eu caí, eu retornei daquele lugar. A minha consciência elevou-se e depois ela retorna com a experiência e o aprendizado. E agora nós faremos este verso como uma meditação. Vidileif meke saldon nevri hornigim nistaeg nidor nang encuperonar oe pandinang felleng av der faden. Pão não me ofertaram, pão eu não precisava, nem mesmo um gole do chifre de beber. Eu procurei abaixo, eu transcendi. Eu peguei as poderosas runas, eu peguei os poderosos conselhos. Gritando, agonizando, realizando o Gauder, realizando as meditações, as agarrei. Eu caí, eu retornei daquele lugar. A minha consciência retornou ao meu corpo.
Então, com estes elementos descritos, nós temos uma noção de como os povos nórdicos trabalhavam a expansão da consciência. Há uma prática que está bastante difundida hoje na Islândia, que é chamada de Nissa Niður, coordenada pelo Instituto Oddsmol, que tem apoio do governo da Islândia. Todos aqueles que quiserem saber mais sobre esses processos de meditação podem procurar www.oddsmol, né, odsmal.com, .org. Então, repetindo, www.oddsmal.org. Terão várias informações de um instituto de bastante renome, que poderão auxiliar todos, e os conteúdos estão em inglês, mesmo sendo um material da Islândia. Ele fala sobre esses processos da consciência, que nos próximos programas nós abordaremos profundamente várias meditações e práticas e canções que são o legado ancestral, que ajudam o nosso ser a estar em harmonia. Então, como hoje é quarta-feira, Odin's Dagar, o dia de Odin, nós temos sempre o nosso conselho do Havamal, hoje com o verso número 83, e como de costume, primeiro em nórdico antigo, e depois nós destrincharemos este conselho. Vedel skal oldraka en oas issi skrida, magram markalpa, en meiki sorgon, heima heist feita, en hud oaboe. Diante do fogo, a cerveja deve ser bebida, deslizar sobre o gelo, comprar um cavalo magro e uma espada enferrujada, engorde o cavalo no mar, engorde o cavalo no lar e o cão na propriedade. Diante do fogo, a cerveja deve ser bebida, ou seja, tenha muita prudência com aquilo que te entorpe, aquilo que te extasia. Deslizar sobre o gelo, ou seja, caminhos que são tortuosos, caminhos que são desafiadores, requerem muito cuidado. Comprar um cavalo magro, porque se você compra um cavalo forte, ele custa muito mais caro, ou seja, se você é hábil, você transforma pequenas coisas em grandes conquistas. E uma espada enferrujada. Se você é capaz de remover a ferrugem do aço, você é capaz de transformar a sua vida. Engorde o cavalo no lar e o cão na propriedade. Então ele diz: tudo aquilo que você trabalha em benefício próprio precisa ser sempre feito com muita atenção e dedicação. Este é o conselho do Havamal para a nossa terceira edição do Caminho Nórdico. Como o tema de hoje são as meditações escandinavas, eu fiz uma postagem na página do Caminho Nórdico do Facebook, facebook.com/caminho nórdico. Eu publiquei hoje falando a respeito da relação entre as meditações védicas e os processos da consciência nórdicos. Então, eu fiz um paralelo entre uma meditação para a paz, que ela é feita desta forma. Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Om é o som da vibração do universo em sânscrito, representação do divino. Shanti é a palavra paz, harmonia. Então, é como se você estivesse enviando vibrações de paz ao universo. Então, Om Shanti
realizado o Om primeiro, a vibração do Om. Om. E Shanti 3 vezes, porque são 3 processos de paz. A paz você com você mesmo, a paz com o universo e a paz com o divino, com aquilo que te transcende. Então, Om Shanti, Shanti, Shanti. E existe um paralelo que é feito em nórdico antigo. Om, o paralelo em nórdico é Os, o divino. E Shanti é Fridir, a paz, a harmonia, aquilo que te enaltece. Então eu proponho aos nossos espectadores que meditem conosco. Nós faremos 27 vezes Os, Fridir, Fridir, Fridir. 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 Então, com essa oração, nós pedimos ao Divino pela harmonia e paz. Quanto mais pessoas realizam esses processos de meditação, nós entramos em um processo que hoje é conhecido como Maharishi Effect, né? O efeito Maharishi, que é quanto mais pessoas meditam em prol da paz, em prol da harmonia, em prol do amor, mais você transforma as pessoas que não têm a possibilidade ou não conseguem meditar, não conseguem alcançar esses estados. Então, trazer esses cantos antigos, entoá-los, principalmente em práticas em grupo, auxilia a cura do nosso planeta, auxilia a cura do processo da consciência do ser humano e também, consequentemente, cura a nós e as nossas feridas e os nossos sacrifícios internos. O Shalvar Shalvumer, eu mesmo a mim mesmo. Então, é bastante perceptível que há uma busca dentro da religião nórdica, dentro da espiritualidade nórdica, aquilo que nós chamamos de fornecidir, antigo costume, antiga crença, de trazer
o processo de transformação da consciência do ser. Ou seja, o meu eu, ele é trabalhado, o meu espírito é lapidado, ele é abençoado pelas minhas ações, pelas pessoas que me cercam, pelas minhas escolhas, pelas minhas práticas espirituais, pela minha busca pela consciência, pelo meu amor e dedicação ao divino, independente de qual religião nós estejamos falando, porque o conhecimento do caminho nórdico é para todos, através dos conselhos arcanos, que são as Runner, né? E principalmente a vontade interna do ser humano em buscar a mudança. Há uma frase muito forte que diz o seguinte: mesmo quando você erra, você pode amar a si. Aquilo que o outro espera de você é a mera expectativa. O outro deve sempre entender que você é eternamente livre para realizar as suas escolhas. E o único julgamento que existe é o julgamento da lei, o julgamento que é imposto pelas normas da nossa sociedade. Então, quando a pessoa diz, eu me chateei com você, mesmo na sua tentativa de pedido de desculpas, a pessoa ela continua absorvendo raiva, ódio e rancor, é uma escolha dela. Ela está fazendo um julgamento interno, ela está tendo um preconceito que não está sendo transformado e que é projetado meramente pela expectativa. Você não é responsável pelo sentimento do outro. Então, quando você briga com um amigo, quando você discute com um cônjuge, quando você entra em um debate com uma pessoa querida e às vezes você se magoa ou outra pessoa fica magoada, ou ambos estão magoados, se o pedido de desculpas sincero e a busca pela harmonia não é o suficiente, é porque uma das partes não está disposta a se transformar. Porque quando você deseja que o outro faça aquilo que você quer, mas eu quero que ele prove para mim o valor dele. Eu quero que ele prove para mim que ele está arrependido. Quando você projeta o seu sentimento no outro, quando você deseja que o outro faça algo que você quer, você não está respeitando o livre-arbítrio. Você está imputando no outro aquilo que é seu, ou seja, os seus medos, os seus traumas, as suas fraquezas, as suas feridas, porque você não compreende que o outro é livre. Da mesma forma que quando você realiza isso, também é errado, né? Não importa se o outro imputa a vontade dele em você ou se você imputa a sua vontade sobre o outro. Mas principalmente, como que você resolve esses ciclos? Eu mesmo a mim mesmo. Eu preciso lembrar que quem precisa mudar sou eu. Então, se eu sinto que eu chateei alguém, eu mudo as minhas atitudes. E a outra pessoa tem de também estar disposta a livrar-se da chateação. Porque se você guarda rancor de alguém, isso é uma escolha sua. Se você guarda ódio, se você guarda desespero, se você guarda memórias ruins, isso é uma escolha. Por mais que seja difícil nós nos libertarmos das experiências ruins, muitas vezes aquilo que a gente guarda rancor do outro é facilmente solucionado com uma conversa. Porque brigas e intrigas, coisas do dia a dia, são solucionáveis com diálogo. E a partir do momento onde você aceita que a transformação é um processo, ferido pela lança, Okgeffen, né? Geiriondadir, ferido pela lança, é onde você expõe as suas feridas e você está disposto a trabalhar essas feridas, trabalhar os seus medos, trabalhar os seus receios, a projeção que você tem sobre o outro, não dói mais. Porque está começando a ser curado. Ele não está sendo enterrado por outras memórias. Geralmente a gente fala, o tempo cura tudo. Mas se você não trabalha esses traumas, essas feridas elas formam uma casquinha por cima e depois de um tempo alguma coisa remove isso. Ou você mesmo busca numa tentativa de ser um mártir para si, ou seja, eu sofro e esse sofrimento é enaltecedor, esse sofrimento é engrandecedor.
você projeta todas as suas dores novamente. Todas elas retornam, elas vêm à tona porque elas não foram curadas. Essas feridas, elas estavam só superficialmente cicatrizadas. Elas ainda doíam. Os processos da consciência não foram trabalhados. E isso requer terapia, requer apoio médico, apoio psicológico, meditação, requer práticas espirituais. Tudo aquilo que nos cerca é benéfico para os processos da consciência. Mas quando eu tenho noção daquilo que me machuca, o processo de transformação ele é mais fácil. Porque você não sabe onde crescem as raízes da sua consciência. Então você não sabe onde dói. Agora, quando você admite, a vingança é destrutiva. Então, o outro me chateou, o outro me decepcionou, eu vou decepcioná-lo também. O outro me traiu, eu vou traí-lo também. O outro me feriu, eu vou feri-lo também. Quando você tem esse pensamento é porque você não quer a resolução dos problemas, você não está buscando Fredir, você não está buscando Shanti, você não está buscando paz, você está buscando conflito. Porque na sua mente esse processo de vingança ele vai trazer satisfação para você, mas ele só vai fazer com que o outro devolva também. Porque aquilo que você considera como vingança é um ato ruim contra o outro, então ele também vai revidar, e aí entra em um ciclo. A história nórdica, por exemplo, era repleta de vinganças de sangue. Uma pessoa matava o irmão do amigo. Aí o amigo ia, se vingava e matava ele. Aí o filho matava o amigo. E num ciclo infinito de vingança. Chegava uma hora que as pessoas nem sabiam mais por que elas continuavam se degladiando. Por que existia tanto ódio entre duas famílias. Por quê? Porque tinha perdido o propósito. Era só um derramamento de sangue sem propósito. Uma necessidade intensa em ferir o outro para que você se sentisse menos ofendido ou menos desamparado, quando na realidade a vingança ela é uma expressão para a destruição do seu ser. Quando você atenta contra o outro, não importa quanto você acredite que isso seja um ato nobre, isso não é uma transformação. Isso é um retrocesso do ser. E principalmente, aquilo que é o retrocesso do ser, ele só traz mais dor. Porque quando você diz, eu me vingo, eu desejo o mal do outro porque ele me fez mal, você está longe do caminho da paz. E não é isso que o nosso mundo precisa. Um mundo repleto de guerra, um mundo repleto de conflito, um mundo repleto de justificativas para a violência, violência verbal, violência física, onde a vingança não cabe mais na nossa sociedade. Nós não precisamos ser bélicos, nós não precisamos destruir uns aos outros. Nós vivemos em uma sociedade que os mestres védicos dizem que nós saímos da Kali Yuga, nós saímos da era da destruição e da ignorância. E eles dizem que 2012 foi esse rompimento desse processo do que seria uma consciência destrutiva, e nós estamos migrando para uma nova era dourada, uma nova era da consciência. Por isso que a espiritualidade está em alta, por isso que existem processos de consciência crescendo. E para que esse processo de consciência aconteça de verdade, nós precisamos aceitar 3 pontos principais. O outro não me serve, o divino não está a meu serviço, e a única pessoa que eu preciso superar sou eu mesmo. Então você não pode ter inveja, você não pode esperar nada do universo, e você tem que lembrar que a única pessoa que você deve superar é você mesmo. Então quando você diz, eu quero ser um profissional melhor, eu não quero ser melhor que o outro. Eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Eu quero ser um melhor pai, eu não quero ser o melhor pai que o outro pai que eu projetei. Eu quero ser o melhor pai como eu sou. Eu quero ser o melhor marido, eu quero ser uma melhor esposa, um melhor locutor, um melhor oraculista, um melhor sacerdote. Essas projeções da consciência também não podem ser transformadas em cobranças. Então quando o seu parâmetro é você mesmo, é uma busca por não retroceder, uma busca por seguir adiante, por aprender continuamente e por lembrar-se
que a melhor coisa que nós podemos presentear a alguém não é o amor, é a liberdade. Porque quem ama deixa livre. Né? Em sânscrito, priyayati, né? É amar. Em nórdico, elska, o amor, eles têm relação com a palavra liberdade. Então, a consciência que nós devemos ter é: ame e deixe-se ser amado. Mas nunca ame de forma a você desejar o outro unicamente para si.